A tubicacha, cachacha. Esse ativo spray eu tenho, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu tenho. Sim. Assim, sim. Como é que eu gravo? Já vou gravar agora, amor. Você tá tirando, né? Que eu tenho esse negócio, eu não sei. Não sei que tem. Você vai ter, tipo, vai ser tipo print das... Não, ele vai gravar tudo que eu fizer aqui. E cadê o meu microfone? Aí eu já vou gravar o que eu falo também. Não sei se vai ficar muito bom com esse. Eu tenho um microfone super top lá no meu carro. Qualquer coisa eu pego ele. Ah, eu sei qual é aquele... Aquele que você adora. Uhum, dá até uma esquentadinha na orelha. É, aquele lá, delícia. Deixa eu ver. Nananana. Traduz esse trem aqui. Eu nunca usei esse trem. Ai, eu vou ter que fazer assim mesmo. Depois eu aprendo a mexer com ele. E a gente grava por aqui, ó. Vai dar pra gravar por aqui. É, porque se gravar, por exemplo, sobretudo os joguinhos, tal, aí já vai pra Beth também. No sentido dela já ir treinando algumas coisas, então né? vamos lá. Vamos fazer a gravação por aí mesmo e aí a gente depois faz. Então Tá. vamos lá. Vamos começar de novo. Vamos pro blog teste. Vou fechar tudo de novo pra gente começar com o blog teste. Então, pedagoga, parará, parará. Então vamos lá. Pra você entrar... Uhum. Tá gravando? Tá Pra gravando. você entrar nas configurações do blog, você tem que entrar aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho, tá? Onde a gente tem acesso aos aplicativos. E aí você vem no Blogger, Sim. tá? Uhum. E aí, como vocês vão ter acesso à senha, tá? Vocês vão ter acesso aos 3 blogs que eu tenho, tá? É o blog Um teste. deles a gente já faz parte, né? Que é esse aqui. Só que esse aqui, o que acontece? Para vocês que eu serem digo os autores, vocês precisam me mandar os e-mails, os Gmails. Que ainda, lembra que eu pedi? Eu lembro, mas assim, a gente faz parte de um blog, sim. Acho que é o blog da empresa, talvez? Então, esse aqui, o Pedagogo André Educa. E esse aqui vocês já fazem também, esse Materiais de Estudo Empresa Tecnologia. Tá. Então é isso mesmo. Tá, então entrou em Blogger, aí a gente coloca Isso, a aí vocês senha. é só entrar normal com o e-mail, tá? Entrou no e-mail, vamos voltar lá. Vou começar aqui, ó. Na hora que você entrar no Gmail, vai entrar aqui, mais Blogger, e aí você vai entrar nessa página aqui, Tá. que é a principal. Vai aparecer os 3 blogs, ok? O blog que a gente pode mexer, É o código, blog é o teste. blog teste. Mesmo no blog teste vocês mexendo, se por acaso vocês ficarem desesperados, depois vocês me avisem. Você pode ver que tem algumas postagens aqui, que são postagens que eu fui fazendo, que são os rascunhos de como eu fui chegando nos resultados, entendeu? Por exemplo, o jogo de caça-palavras, softwares gratuitos que eu estava pesquisando, que eu acho que são muito importantes. O código dos menus, pra gente não ficar procurando de novo. Então, a gente tem um lugar para buscar. Aí, entrou no blog teste, você tem 2 caminhos para mexer no HTML. O layout e o tema. O tema é onde fica o código do blog Geral. inteiro. Tá. Ao geral. Então, clicou aqui, é o código inteiro. Toda vez que eu vou mexer num código, né? Por exemplo, eu vou mexer nesse código aqui, ó. Eu seleciono ele, dou um Ctrl C e salvo ele no bloco de notas. Por quê? Porque se der um bug... Você já tem Eu já tenho inteiro. ele. Como se não faltasse uma artéria ou um pedaço de... Isso. Tá. Eu também faço assim, ó. Eu também faço assim. Eu dou Enter aqui. E dou Enter aqui embaixo, ó. Por exemplo, que eu vou mexer nesse código aqui. Não tem problema nenhum. Não altera a configuração. Você faz isso aqui. Ctrl C. E dá o Ctrl V aqui. E você trabalha nele. Porque aí, se você salvar o tema e não souber onde tá, você sabe que você deu esse espaço, você trabalha aqui. Tá? São algumas sacadinhas que eu fui colocar aprendendo. no bloco de notas, de repente posso colocar no Facebook só pra mim.
Eu prefiro no bloco de notas porque ele não altera o código. Ele não faz alteração nenhuma, tá? Porque às vezes você... Tipo de letra, nem dá... O bloco de notas, ele deixa ele exatamente como você tirou, tá? E aí, o que acontece? Esse código, ele diz tudo do blog. Tamanho de letra, como que é o título, pra onde você vai. Algumas coisas são fáceis de entender porque estão em português, pelo que eu tô vendo, e outras estão, a maioria, em inglês. Né? Exatamente. O que acontece? Algumas coisas você acha que estão simples, assim, na cara, mas não estão. Tem que prestar atenção, porque às vezes o código, ele te engana um pouco. Mas você, por exemplo... Se eu quiser achar, por exemplo, onde que tá, onde eu coloco o caminho do Facebook. Eu dou um Ctrl F, que aí aparece essa caixinha de pesquisa. Ctrl F. Isso. Tá. E aí eu venho Facebook. Aí ele já vai mostrar ele vai todos te mostrar os códigos em que aparece. Facebook. E aí você tem que fazer... né, aquela coisa da pesquisa e os testes para ver o que você quer. Como é que tá. Exatamente. Aí ele vai para fazer as modificações. Ele vai grifando aqui para você, tá? Beleza. Bom, aí na parte de layout. Aí vamos lá. Aí aqui na parte de layout. Na parte de layout, a gente tem a organização do blog. Então, por exemplo, aqui o blog teste é onde é o título, aqui é o menu, aqui é onde ficam as postagens e aqui é onde você insere os gadgets. Isso aqui, ó, ele pode mudar de lugar, tá vendo? Os gadgets é mesmo... você pode mudar de lugar, tá? Só que eu organizei dessa forma até para poder ficar numa disposição bacana. É que você tinha dito que era gadgets na outra. E aqui você não falou. É gadget mesmo. E aí, o que acontece? Não, você explicou o que é. O que é assim, ó. Os gadgets, você pode adicionar qualquer tipo de código. Exato. Alguns já estão prontos aqui. E outros você pode incluir através do gadget HTML e JavaScript, tá? Esse JavaScript, você pode adicionar ele quantas vezes você quiser. Tá? Os outros, às vezes você consegue adicionar, ó, esse já tá adicionado, não consegue adicionar mais. Mas tem outros que eles te dão, por exemplo, imagem você pode adicionar um monte aqui. Os marcadores, que são os menus próprios do Blogger, você consegue adicionar. Porém, os marcadores, eles têm configurações diferentes de acordo com o template que você escolhe pro seu blog, tá? Nesse caso, eu não tô usando porque ele não tem característica de menu, que é o que a gente quer pro blog. Tá? Eu não entendo ele não ter característica de menu, porque pra mim tem. Então, menu que eu digo assim, ó. Esse menu assim, horizontal. Ah, tá. Ele fica vertical. Ele fica assim, ó. Quer ver, ó? Vamos adicionar um gadget de... Deixa eu ver. Aqui, ó. Já tá aqui. Vamos ver, visualizar ele. Vamos ver se ele aparece lá. Ó, ele fica assim, ó. Ele não fica assim. Tem uns templates que esse marcador aqui, ó, ele já vem e fica assim. Ele já aparece Que é o que a gente tá buscando fazer. Que é o que a gente quer fazer. Então, depende do template. Porque o que acontece? O programador deste template, ele fez lá no código de programação que todos os marcadores vão ficar assim. Aí o que a gente... Então tá, deixa só eu subir um pouquinho. Sobe um pouquinho lá. Sobe um pouquinho, não. Aí desce. A parte verde. Blog teste educação infantil não é o que tá lá em cima? Então, exatamente. Esse aqui é um marcador do próprio Blogger. Só que acontece que o programador, ele definiu que fosse assim, entendeu? E como que a gente conseguiu colocar lá em cima? Porque eu fiz um novo código e inseri. Eu fiz um novo código e inseri aqui, ó. Eu vim aqui e coloquei esse código novo, dizendo, olha, eu quero um menu horizontal, né, desse jeito aqui, tá vendo? Então, essa parte a gente já conseguiu, já. A gente já conseguiu, mas aí eu corri atrás e aí fiz as alterações, tá? Enfim, bom, basicamente é isso. Vocês podem colocar qualquer tipo de gadget, tá? Só que tem que tomar cuidado, porque tem uns gadgets que eles são já prontos dentro de alguns sites, só que eles vêm com vírus. Por isso que é melhor você trabalhar com código, porque o código, ele não tem vírus. Certo. Entendeu? Então, aí você... por exemplo, tem uns gadgets... você coloca, por exemplo, um menu. Tem site que disponibiliza menu free.
já pronto. Só que eu quis colocar o código para que a gente não tenha problema mais com vírus. e tá. Exatamente. É porque o vírus poderia destruir todo o blog. Exatamente. Exatamente, tá? E aí, tem vários aqui. Aí, se vocês acharem interessante colocar mais algum que eu não adicionei e tal, a gente pode colocar. Aos pouquinhos a gente vai colocar. Bom, é isso. Basicamente, a parte de códigos é essa. Depois tem as postagens, que é por aqui, né? É perdido porque a gente não vai utilizar as postagens. Nova postagem é por aqui, tá? Aí você clica e coloca o título, a postagem, publicar, se for publicar direto, ou salvar. Se você salvar, por exemplo, eu fiz aqui uma postagem. Teste 1. E salvar, ela vai lá pra postagem, ó, como rascunho. Então, ela fica aqui, mas a pessoa... não vai aparecer não aparece. pro público em Tudo geral. que tá rascunho não aparece pro público. Nesse caso aqui, esse blog teste, ele é fechado. Então, ninguém tem acesso a ele. Só eu. E vocês, agora que vocês vão ter a minha senha, tá? E, por exemplo, quando a gente for mexer nas nossas postagens, agora vamos pro nosso blog. Pedagoga André Educa. Sair. O que tem que fazer? Aqui eu tenho 294 postagens, certo? Só que publicado 208, porque 86 é rascunho. Eu comecei, não fiz, larguei lá, enfim, não tava nem Entendi. aí. O que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui na setinha, postagens mais antigas. Vai até o final. Até o final. Aí lá no final... vai começar a mexer. A Anitta... Existe a possibilidade de uma repostagem, por exemplo? Sim, existe. Porque, por exemplo, existem, sequências didáticas, práticas, experiências significativas de vivências no ensino da arte. Bom, isso é um tema interessante. Aí eu posso fazer a repostagem. Pode. E como é que você faz isso? Eu vou pegar um rascunho pra gente, porque esse aqui eu tô mexendo. Todos que eu vou mexer eu ponho em rascunho, porque aí a pessoa não tem como entrar. Tá. O que você pode fazer? Você pode programar aqui, ó. Então, você posta lá, tá vendo? Definir a hora e a data. Então, aqui, por exemplo, eu quero que essa postagem tenha essa data aqui. Concluído e pronto, acabou. Posto. Ah, não, eu quero que ela vá pra 2017 lá, agora. Aí, você vai até chegar 2017, ou mexe aqui, ó. 2017... Tá, e uma vez que eu tenha feito a repostagem, vamos supor... ela muda de lugar automaticamente. Ela muda de lugar, então ela já volta... dá para trabalhar nela, fazer algumas modificações, mas as visualizações dela continuam constando. Exatamente. Tá, aí você também é interessante. Né? E aí você publica, né? Publica ela e aí continua normal, tá? Inclusive a questão dos comentários, tudo continua normal. Existem outras opções aqui. Porque a gente poderia, de repente, fazer uma repostagem das mais antigas e mais vistas. Sim. E mais comentadas. Também acho. Eu acho que a gente pode melhorar elas, ampliar, tá? E eu acho que elas têm que ter muito figura, assim, sabe? A gente precisa trabalhar isso. Essa aqui eu tirei porque eu vou mexer nela e tudo mais. O porquê que eu quero trabalhar com isso aqui, ó. Quer ver, ó? Esse aqui, ó, que eu falei, o Pinterest, não sei. Eu não tenho ele, eu trabalho com o Scribd. Só que acontece que o Pinterest, ele tem os seguidores. Então, por que não fazer aqui? E eu acho que eu consigo tirar o código HTML para colocar aqui. Então, na verdade, a gente linka duas coisas ao mesmo tempo. E ele vai aparecer pra gente. Tá. Então, o que a gente precisa? O que a gente já tem? A gente tem a página de Facebook, que eu já linkei. Tá? Tá aqui, ó. Já linkei. A gente tem o Gmail, que é do próprio... Ó, já tá aqui. Inclusive, tem que mudar aqui, ó, que será o trabalho também da Anitta. Olha lá, já aparece tudo automático também. Já faz tempo que aparece automático, tá? E a gente tem o link que eu coloquei, o meu, mas eu acho que a gente tem que criar um só
Eu coloquei o meu aqui, mas a gente pode colocar um outro, só do Pedagoga mesmo. E aí, a gente precisava criar do Instagram, a gente precisa criar do Twitter e esse aqui. Esse aqui é o que é emergencial. Tá. Porque o que acontece? Se a gente conseguir tirar o código HTML, o que acontece? Por que eu uso o Scribd? Porque, veja bem, ele é uma forma de você deixar configurado certinho ó, a atividade, tá vendo? E aí a pessoa baixa sem alteração. E assim, as professoras gostam muito disso, porque no Blogger, se você deixar essa atividade ou com imagem, elas não conseguem mexer depois. E aqui elas conseguem baixar, depois se elas quiserem mexer, enfim, alterar, e elas têm essa liberdade. Então, eu acho interessante por causa disso, tá? Isso aqui, ó, as reações, eu vou mexer, tá? Eu vou mexer. Alguém colocou interessante, porque eu não sei quem. Fui eu. Eu coloco tudo interessante. Então, mas eu vou dar uma mexida, porque eu quero deixar com aquelas reações de carinha, sabe? Tipo... Muito legal. Vou fazer, mas positivo, isso aqui é... negativo. Entendeu? Com as carinhas, né? Como é que fala? Emotions? Emoticons. Sei lá. Eu quero colocar... só que só precisa de um código aqui e tal. E esses aqui, ó, vocês estão vendo que aqui aparece quantos... É tudo automático. Eu uso um programa para fazer isso aqui. Esse programa dá para fazer a mesma coisa aqui em mais 3 programas. Então, o que acontece? Esse aqui eu já consegui automaticamente sem o programa. Então, os outros eu vou conseguir. Esse aqui, que é o RSS Feed, eu quero colocar já a página dos nossos produtos. Por isso é importante a gente pensar... E o espaço para possibilidade de propaganda? Então, esses espaços a gente mexe tudo aqui, ó. Conforme a gente for colocando as propagandas... Mas já tem essa no layout, já. A gente pode colocar imagens, a gente pode colocar slides, tudo por aqui, ó. Tudo pelo layout. Além daqui, caso o espaço fique... não, eu quero colocar um negócio maior aqui, a gente trabalha também com código de editar HTML, mas eu também sei fazer tranquilo, tá? A gente pode até mexer nessa parte aqui, ó. Que é essa parte aqui dos slides que ficam rodando. Porque, na verdade, eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso até duplicar, fazer 2 slides. Esse aqui, e colocar esse tipo de slide aqui em outro lugar, porque eu já tenho o código, tá? Então, é uma possibilidade. O que também a gente precisa trabalhar é o tamanho de todos os desenhos que vão aqui, porque eu acho que tem que ficar assim, igual do porquinho, né? Eu acho que ficou mais bonitinho, enfim. É uma questão de layout e tal. Bom. Nossa, mas assim, olhando um blog normal e esse, muito melhor. Olha, quase 2.500.000. Quando tiver 2.500.000, a gente vai postar. Esse Fale Conosco aqui, aonde que cai isso aqui? Vou mostrar. Ele cai direto no meu e-mail, vocês vão ter acesso também. Que é uma coisa que a gente precisava que alguém ficasse, que alguém lesse e respondesse esse povo. Tá? Ele entra no social. O que acontece? Aqui, ó, eu vou até fazer um marcador aqui no cantinho, ó, para aparecer aqui, todo do blog, tá? Porque antes eu não ligava, agora eu tô fazendo as coisas aos poucos. O que acontece? O formulário, pedagoga, aí a pessoa, ó, muitas dicas legais, atividades, contos muito bons, tá? Então aqui a gente pode convidar a pessoa falando sobre os produtos e tudo mais. Isso aqui é muito importante. Eu gosto de fazer isso. Então, se você quiser, por favor, tarefinha. E tem bastante? Tem bastante. Pra ser respondido? Tem bastante já. Tá. Tem bastante. Eu vou fazer assim. Os mais recentes? Pode ir falando com todo mundo, porque o que acontece? Eu comecei... Esses todos são pessoas que entraram. Esses formulários aqui. Você pode convidar elas para a página de Facebook, enfim. Aí você pode dizer, olha, você tem alguma sugestão? A gente agora, você pode cadastrar o seu e-mail e receber. Eu preciso saber também se vocês estão recebendo. Quem cadastrou o e-mail, se vocês estão recebendo as atividades, porque aí eu mudo o código, tá? Porque, como eu falei, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Para você receber as postagens. Então, coloca o e-mail, cadastra, você recebe todas as postagens novas. Precisa saber se estão recebendo. Eu mantive esses marcadores aqui, ó, por quê? Porque a gente ainda tá mexendo aqui.
né? Enquanto a gente não definir tudo que tá aqui, é importante a gente manter lá. Pra gente... Mas eles vão sair logo. Eles vão sair logo daqui, tá? E outra coisa que eu fiz foi a seguinte, eu coloquei os seguidores aqui, mas do lado eu já coloquei uma dica de leitura aqui. A gente pode mudar essas dicas de leitura, depende do que vocês forem falando. Essa postagem é interessante, dá pra mudar. Tudo dá pra editar aqui. Eu só peço para não fazer edições direto no código do blog oficial, sem antes falar comigo, porque o que acontece? Senão desconfigura tudo. Tá, aí deixa só eu falar uma coisa. Eu acho pouco seguidor para o tanto de visualização. Também acho. A minha meta é 1.000 seguidores, pelo menos até dezembro. Mas assim, eu queria pensar numa maneira, entendeu? De atrair seguidores. Eu acho que, bom, respondendo algumas questões aí, eu acho que já pode, né? Quando aumenta a comunicação, aumenta também. Eu acho que o que eu percebi? Os seguidores, eles querem receber de feedback as sequências, eles querem saber de novidades. Como agora a gente tá tendo um canal direto mais próximo, de proximidade, porque esse Fale Conosco eu aprendi... É muito simples, mas a Google disponibilizou pra gente esse formulário agora, nesse ano de 2017, porque antes não existia esse gadget. Então, a gente tinha que usar um código, era um inferno, a gente não conseguia falar, enfim, com eles. Então, esse gadget é muito novo. Né? Então, o que acontece? Eu acho que a partir do momento que a gente tem aqui o Facebook, e eu acredito que vai aumentar esse número de seguidores. A meta é 1.000 seguidores até dezembro, então tem que trabalhar. Porque esses 40 aqui, ó, a maioria que eu vi aqui, porque eu que comecei, né? Então, são os meus amigos que foram entrando, e agora, como todo mundo é administrador, manda pra amigo, vai mandando. Porque eu acho que eu já tenho uns 17 amigos aí, pelo que eu vi. Então, porque você já colocou. Então, alguns foram entrando já. Então, até vocês podem ver que a gente já recebeu. Nossa, bom trabalho, porque esse número de seguidores, esse número de curtidas aqui, já é um bom número para pouco tempo que a gente tá tem na página de Facebook. Só que a meta é ter 1.000 seguidores. Tá. Essa página de Facebook, a pessoa seguindo ali, ela automaticamente já cai lá pra baixo. Então, ela não cai aqui. A pessoa tem que seguir aqui e lá, tá? Só que assim, se a gente tiver um número grande aqui ou aqui, tanto faz. Porque a pessoa, ela vai ver, as pessoas que forem patrocinar, elas vão ver o número de pessoas que leem seus posts. Se ela tá seguindo aqui, se ela curtiu aqui, é óbvio que ela tá lendo seu post. Entendeu? Então, na verdade, você tá contabilizando. Exato. Tá? E esses patrocinadores, a gente contacta como esses... Então, aí a ideia é o seguinte... Esses cifrões. A ideia é o seguinte, a partir do momento que a gente for começar a ter esse número de seguidores, a gente vai começar a entrar em contato com algumas empresas interessadas, por exemplo, em divulgar livros, em divulgar... editoras, né? Exatamente. No início vai ser mais, acredito que editoras. A Beth estava falando de fazer resenha de alguns livros, sabe? Então, mas eu acho que sim, eu acho que seria interessante, sim. E para os pais, o que eu pensei? Eu pensei da gente colocar, sim, essas orientações, mas eu também pensei da gente criar um serviço personalizado, como você estava falando, do Me Salva, né? Mais voltado para a parte de alfabetização, que é uma fase que as crianças precisam muito e que não tem muita orientação. E aí a gente pode disponibilizar um serviço para os pais nesse sentido. Também. Né? Agora, por que eu falei do Me Salva aí? Segunda-feira, tá marcado, a gente vai falar no Me Salva pelo seguinte, eu só vou ter acesso com ele até dezembro. Então, eu não sei se o Kainan, de repente, ele consegue baixar as atividades lá e os vídeos, entendeu? Eu não sei, eu acho que tem que ser uma pessoa... Eu não consigo fazer isso. Então, deixa eu dar uma olhada na segunda, porque dependendo de como for, eu já consigo baixar. Porque aí a gente tendo por mais tempo, a ideia é essa, porque é um produto bom, Andréia. Se a gente conseguir transformar esse produto num produto nosso...
Então. É um produto bom. E aí o que acontece? A gente vai ter produtos tanto para professores, como para gestores, quanto para os pais. A ideia do clube é o quê? Atrair esses professores e dizer, olha, vocês vão ter acesso a determinados tipos de atividades ou a objetos educacionais, entendeu? Por isso que é importante a produção de objetos. Além disso, ó, eu tô trabalhando com o JClick, que é esse programa aqui, que eu tava mostrando pra Débora, para elaboração de joguinhos, né? Então, agora eu tô trabalhando nele para poder colocar ele via web, tá? E existem mais 2 programas que eu tô testando essa semana já. Esse programa é gratuito, a gente pode usar, a gente pode divulgar, a gente pode trabalhar com ele. Ó, se a criança erra, não consegue, entendeu? E aí, a gente... Então, assim, a gente tem como trabalhar com esse programa, enfim, e outros que forem gratuitos. A dificuldade é o quê? A gente precisava de um software de autoria. O que são ferramentas de autoria? São ferramentas que estão disponibilizadas na web e que a gente não tem dificuldade de mandar para a web, tá? E o que eu descobri? Que não existem, pelo menos eu até agora não encontrei, ferramentas de autoria para você construir joguinhos educacionais, o que é importante. Mãe.